Muito boa noite. Você que está feliz, diga amém. Amém. Você que está fala em misericórdia, amém. Todos estão felizes. A palavra de Deus diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu estou feliz em poder nesta noite abrir a palavra do Senhor com todos vocês e trazer esperança que emana da palavra de Deus. A Bíblia Sagrada são os pensamentos de Deus transliterados na forma escrita para a felicidade daqueles que leem a palavra do Senhor. Eu confesso a vocês que eu estou muito feliz com o tema desta semana, libertos. É um tema que tem a ver com cada um de nós. Nós fomos libertos pelo sangue de Cristo Jesus. E milhares de pessoas estão sendo libertas pelo sangue de Cristo Jesus. Conforme diz a música que o pastor Nadson Portugal canta, nós já ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. E essa iniciativa de comemorarmos a Semana Santa com esse tema libertos tem muito a falar conosco. Ontem nós estudamos o tema libertos do cativeiro. E vimos alguns cativeiros, emocional, social e etc. Hoje nós queremos trazer à baila para todos o tema libertos da culpa. E a culpa é algo que rouba de nós a nossa paz. Viver com culpa é viver em uma guerra íntima e pessoal. E nós precisamos de libertação quando os nossos sentimentos estão tomados pelo senso da culpa. E eu quero neste momento convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de São Marcos, capítulo 14, versículos de 43 até o versículo 50. São Marcos, capítulo 14, versículos de 43 ao versículo 50. O que vamos ler é do conhecimento de toda a igreja. E eu quero que você acompanhe comigo a leitura que faremos. São Marcos capítulo 14, versículos de 43 a 50. O subtítulo deste capítulo é Jesus é preso. Ele tem títulos e subtítulos. Versículo 43 diz o seguinte: e logo falava ele ainda quando chegou Judas, um dos 12, e com ele vinha da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e correntes. Ora, o traidor tinha lhe dado esta senha: aquele a quem eu beijar, é esse, e prendei-o, e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhes: mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando a espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: saíste com espadas e porretes para prender-lhe com um salteador. Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpra as Escrituras. Então, deixando, todos fugiram. Queridos, em algum momento de nossa vida, nós também fomos tomados pelo senso de culpa. E o personagem em questão é Judas Iscariote. Eu quero perguntar-lhe nesta noite: você conhece porventura alguém chamado Judas? Você teria coragem de colocar o nome de seu filho de Judas? Ninguém quer ter esse nome, essa associação, porque nós sabemos que o nome Judas tem como conotação a traição ou um traidor. Mas nós todos somos acometidos de sentimentos de culpa. A culpa moderada, ela não é um mal em si. A culpa moderada, ela serve para fazermos refletir na atitude que tomamos, e com esse senso de culpa moderado, nós possamos refletir e voltar atrás da atitude que praticamos. Mas
A Universidade de Manchester fez uma pesquisa e chegaram a uma conclusão de que a culpa exagerada, ela é problemática, ela gera depressão, ansiedade e muita consequência, e um ponto da culpa em exagero é o fim da vida. Pessoas que são acometidas pelo senso da culpa exagerada, elas sofrem todo esse sintoma de depressão e muitas não conseguem conter essa situação e acabam colocando fim às suas vidas. E nós conhecemos a história de Judas. Ele foi tomado por um senso de culpa exagerado. Mas Judas, ele era uma pessoa muito promissora. Dentre todos os discípulos, Judas era o que mais capacidade tinha. Judas, ele era de Judá, os discípulos da Galileia. E Judas, esse nome Judas veio de Iscariote. E aí dá a conotação de Judas Iscariote. Judas, ele tinha tudo para ter uma vida pródiga. Mas ele, através dos seus sentimentos incontidos, ele se tornou esse personagem monstruoso que nós conhecemos. Eu quero que você analise o contexto que vamos apresentar agora aqui. O sentimento de culpa moderado pode ser útil desde que nos leve a avaliar e mudar as nossas ações e condutas. Eu já fui tomado pelo senso de culpa, como você também já foi. Mas quando tomado pelo senso de culpa, o Espírito Santo de Deus me levou a avaliar as minhas atitudes, assim como o Espírito Santo de Deus te leva e te levou a avaliar as suas atitudes. E aí você ouve a voz do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que nós ouviremos uma voz que dirá: este é o caminho, andai por ele. Tomado pelo senso de culpa, somos sensibilizados pelo Espírito Santo e mudamos a atitude. O senso de culpa exagerado, que leva à depressão, que leva à dificuldade ao ponto de levar ao suicídio, dá uma conotação do pecado contra o Espírito Santo. Judas, ele pecou contra o Espírito Santo. Ele não teve arrependimento, ele teve remorso, mas ele não mudou de atitude. O sentimento exagerado de culpa contribui para a depressão. A grande maioria tem depressão por sentimentos ou por questões psíquicas, que se não for avaliado, se não for administrado com sabedoria, gera o que? Até o fim da vida das pessoas. Tem gente que vive tomado pela depressão, que acaba colocando fim às suas vidas. Então notem, queridos, quem era Judas? Eu confesso a vocês que eu colocaria o nome do meu cachorro de Judas, mas mesmo assim eu seria desonesto para com o meu cachorro, porque ele é o melhor amigo do homem. Judas foi pior do que o animal. O animal não é traiçoeiro, então eu acho que nem o animal deveria ser chamado de Judas. Mas quem era Judas? Ele é incluído entre os 12 apóstolos que foram escolhidos por Jesus para estarem com ele, para os enviar a pregar. Os 3 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, incluem o nome de Judas entre os 12 apóstolos de Cristo. O nome Judas é derivado de Judá, que significa louvor. Quantos sabiam que o nome de Judas significa louvor? É um bonito nome? O nome significa louvor. Você colocaria o nome de Judas no seu filho? O nome significa louvor. Era um nome muito popular na época e possuía uma conotação de heroísmo. Analisando a origem do nome Judas, não é tão ruim quanto nós pensamos, certo? Louvor, heroísmo. Judas era um homem inteligente, de muita capacidade administrativa, tanto que foi escolhido como tesoureiro do círculo apostólico.
Dentre todos os discípulos, Judas, ele era o mais capacitado. Judas sabia administrar os recursos. Judas tinha conhecimento de finanças. E por isso ele foi escolhido para cuidar dos recursos de Jesus e dos seus discípulos. Notem, queridos, ele era filho de Judá, fazia parte do círculo apostólico, tinha habilidades executivas, teve o privilégio e a grande oportunidade de aprender aos pés do maior mestre que já pisou neste mundo, Jesus Cristo. Quantos de vocês gostariam de ser Judas? Eu confesso a vocês que eu gostaria de ter as qualificações que ele teve. Eu confesso a vocês que eu gostaria de ser Judas por causa dele ter estado na presença de Jesus. Mas por que nós falamos que não queremos ser Judas? Porque nós conhecemos o fim da história. E conhecedores do fim da história, não queremos ser Judas. Mas Judas era um nome proeminente, altamente qualificado para ser um dos discípulos de Jesus Cristo. Olha só o que diz aqui. Mas o caráter de Judas, queridos, neste mundo nós não vamos levar nada para o céu, a não ser o nosso caráter. O que temos nesta terra e que vamos levar para o céu é somente o nosso caráter. Mas como era o caráter de Judas? Em praticamente todos os textos em que Judas é mencionado, seu nome está associado a algo negativo. Nós vimos que o nome Judas significa louvor, heroísmo, mas quando nós paramos para analisar o caráter de Judas, todas as vezes que a palavra de Deus menciona o nome Judas, ele sempre está associado com algo negativo. E vamos ver algumas coisas aqui. Judas, ele era desonesto. Judas, ele tinha avareza, ele era avarento. Judas, ele tinha uma espiritualidade superficial. Ele vivia uma vida de negligência. E ele foi tomado pela falsidade e pela traição. A palavra de Deus diz que Judas, ele era desonesto e ele roubava o dinheiro que era colocado na bolsa dos discípulos. Como é que nós podemos ilustrar isso? Digamos que nós estamos na igreja e de repente na hora de passar a salva, alguém está recolhendo a salva e sem que as pessoas percebam, ele tirava uma notinha de 50 e colocava no bolso. Judas tinha esse procedimento. Judas, ele era avarento e foi ele que induziu os escribas, os sacerdotes ali, a pagar-lhe 30 moedas de prata para trair a Jesus Cristo. Judas, ele tinha uma espiritualidade superficial. Judas nunca chamou Jesus Cristo de Senhor. Os discípulos chamavam Jesus de Senhor. Judas não. Jesus para ele era simplesmente um mestre, não era o Senhor. A espiritualidade de Judas era muito superficial. Ele andava com Jesus, mas ele não reconhecia Jesus Cristo como Senhor de sua vida. Ele era negligente e ele era falso. E ele fez o plano: olha, vocês vão me dar 30 moedas de prata, Jesus vai estar no Getsemane, eu vou me aproximar dele e eu vou dar um beijo nele. Beijo é símbolo de carinho, beijo é símbolo de amizade. E Judas usou um símbolo de carinho, um símbolo de amizade para deixar extrapolar o seu espírito de falsidade e traição. E notem, queridos, e aí, com todas essas qualidades negativas, o que predominou na vida de Judas? O senso da culpa. Você já ficou culpado de alguma coisa? Você deita para dormir, você não consegue dormir,
A palavra de Deus diz que quem tem a consciência tranquila, o espírito tranquilo, a palavra de Deus diz: deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar tranquilo. Mas quando você está tomado pelo senso de culpa, você não consegue dormir. Você vira de um lado, você vira de outro, o sono passa e você não consegue dormir. Uma outra característica de uma pessoa que está com o senso de culpa dominando a sua mente é que a pessoa que é culpada, ela não consegue olhar nos olhos de outra pessoa. Está conversando, mas está olhando para cima, para o lado, mas não consegue fitar os olhos das pessoas. O senso de culpa rouba a nossa paz, rouba até a nossa salvação, se não formos em busca do libertador da culpa. Notem, lições da vida de Judas. Comentamos que todas as vezes que o nome de Judas aparece na Bíblia, ele está sempre associado com negatividade. Mas analisando a vida de Judas, nós temos lições para aprender. A vida de Judas, por contraste, oferece várias lições importantes para todos nós. Vamos considerar pelo menos 3 delas. Primeiro, o perigo mortal do pecado secreto. A palavra de Deus diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Se eu subir nas mais altas nuvens, lá tu estás. Se eu fizer a minha cama no mais profundo do abismo, lá tu estás. Então não existe pecado que não está patente aos olhos de Cristo. O pecado secreto, ele vai cobrar um preço. 2. A associação com o que é espiritual não garante que nos tornemos pessoas espirituais. Judas andou com Cristo, ele viu muitas das lições de Cristo, ele estava associado aos discípulos, ele estava vivendo uma atmosfera de espiritualidade, mas ele nunca se tornou espiritual. Irmãos e irmãs, não é suficiente você estar na igreja, não é suficiente você cantar os hinos, não é suficiente você fazer orações, se você não tiver uma vida de íntima conotação, íntima conexão com Jesus Cristo. As formalidades religiosas não significam nada. Tão perto de Jesus, tão distante da vida eterna. Por quê? Porque tinha a proximidade, mas não tinha uma vida de entrega constante. E nós corremos este risco de estarmos tão perto de Jesus, mas tão distante da salvação. Judas, ele tinha essa associação espiritual, mas nunca se sentiu espiritual. Terceiro item: o sentimento de culpa pode ser mortal, porém em Cristo podemos ser perdoados e libertos. Um personagem da Bíblia que teve um sentimento de culpa, não digo pior do que Judas, porque ele foi buscar o socorro no libertador Davi. Davi, ele foi tomado pelo senso de culpa e por muito tempo ele não conseguiu ter paz. Ele só teve paz quando o profeta Natan foi até ele, contou a historinha, e ele, com falso senso de justiça, Natan perguntou o que a pessoa que matou o único cordeirinho daquele personagem merecia. Davi lhe disse: a morte. Então o profeta olhou, apontou o dedo: Davi, esse homem é você. Então ele viu o seu senso de culpa, que estava se transformando num senso de culpa exagerado. Então ele foi buscar a fonte que lhe trouxe a paz. Ele disse no Salmo 51: eu pequei contra ti somente, e fiz o que é mal diante dos teus olhos. Não me expulse da tua presença, não retire de mim o teu Santo Espírito. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Quando ele entregou seu senso de culpa a Cristo, a Deus, a palavra de Deus diz que Davi se transformou no homem semelhante ao coração de Deus. Ele teve o senso de culpa,
mas encontrou solução porque ele foi atrás do libertador, coisa que não aconteceu com Judas. A graça divina que limpa os nossos pecados e nos liberta da culpa está à nossa disposição. Nesta noite eu quero fazer uma pergunta. Eu quero que você neste momento faça uma introspecção. Eu quero que nesta noite você olhe para dentro de você e procure identificar, existe na tua mente, na tua vida, algum senso de culpa, algum pecado, algum procedimento que está roubando a sua paz, alguma coisa acontece na sua vida que rouba o teu sono, que não deixa você dormir. Nesta noite eu quero dizer a você que o Cristo libertador, aquele que limpa a nossa mente e o nosso coração, Ele quer estender para você os atributos do seu sangue vertido na cruz do Calvário. Não permita que a culpa roube o seu sono, roube a sua paz. Busque a ajuda de Cristo, porque a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida. Deito e logo pego no sono, porque só o Senhor me faz repousar tranquilos. Vamos ler juntos aqui, queridos, por favor. A graça divina que limpa os nossos pecados e nos liberta da culpa está à nossa disposição. A palavra de Deus diz: filhinhos meus, não pequeis. Se todavia alguém pecar, há um advogado junto ao Pai, a saber, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos pecados, mas do mundo inteiro. Ele nos livra da nossa culpa e nos traz a paz. Jesus, ele olha para todo ser humano, para o coração de todas as pessoas, para a mente de todas as pessoas, para o senso de culpa de todas as pessoas, para aqueles que não conseguem dormir, para aqueles que a culpa já roubou a paz, para aqueles que estão em processo depressivo por causa de algum procedimento errôneo. Jesus Cristo, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele ainda está dizendo para milhares de pessoas: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Que você possa olhar para a cruz do Calvário, que você possa descansar no Senhor e deixar que Ele entre na tua mente, entre na tua vida e te livre da culpa. Queridos, nós sabemos que Judas, ele, depois que ele viu que Jesus Cristo fora condenado inocentemente, ele correu e foi devolver as 30 moedas de prata. E ele saiu não para ir ao encontro de Jesus Cristo, como Pedro fizera, e nós vamos estudar a questão de Pedro, mas Judas saiu para ir se enforcar. Judas perdeu a vida eterna, porque ele não foi ao encontro de Jesus. Uma senhora idosa, ela fora acometida de uma doença, e ela todo dia era visitada por um casal de cristãos que tinham a preocupação de fazê-la recuperar da saúde. E toda vez que aquele casal visitava essa senhora adoecida, ela falava de um filho muito bom que morava nos Estados Unidos, e este filho, duas vezes por semana, mandava cartas para esta senhora, e juntamente com as cartas ele mandava uns cartãozinhos verdes, todos iguais. E aquela senhora pegava esses cartõezinhos e guardava. Esse casal fora visitar essa senhora muitas vezes e perguntou: mas se o seu filho é tão bom, e ele mora num país muito bom, rico, por que ele não te ajuda? Por que ele não livra a senhora dessa situação? Por que ele não dá uma melhor condições para a senhora? E a gente pode ver esses cartõezinhos que ele manda para a senhora. Aí a senhora foi no quarto, pegou uma caixa de papelão grande, cheios de papelzinhos, cheios de cartõezinhos verdes. De repente eles pegam e percebem que aquilo não era cartõezinhos, eram muitas notas de $100.
Aquele filho preocupava-se com a sua mãe e mandou recursos para que ela vivesse bem, saísse da miséria. Mas aquela mãe não sabia a importância daqueles cartõezinhos. Jesus quer que nós vivamos muito bem. Ele não manda nota de $100, mas Ele nos manda o seu sangue remissor. Amém. O seu sangue limpador. O seu sangue que nos traz o quê? Paz interior e paz com o nosso próximo. Nesta noite você quer ter essa paz? Nesta noite você quer encontrar alívio para a sua consciência, para a sua mente? Você conhece alguém no seu contexto social que tem a consciência culpada, que vive em guerra consigo mesmo? Eu convido a você que apresente a essa pessoa Jesus Cristo. Eu convido a você que traga essas pessoas até o altar da graça de Jesus Cristo, porque nós já ouvimos os passos de um Deus que se aproxima. Deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me faz repousar tranquilos. Em Cristo, nós não precisamos sermos afligidos pelo senso de culpa. A palavra de Deus diz: se o Filho nos libertar, verdadeiramente sois libertos. Que Deus te abençoe e que você encontre em Cristo Jesus o descanso e a paz. Eu quero convidar a vir aqui. Nós vamos ouvir um hino. E eu quero que neste momento, quando o hino estiver sendo executado, você possa fechar os seus olhos e mentalizar o Cristo do Calvário que está à direita do Pai agora, intercedendo por você. E que você encontre paz. E que você possa viver tranquilo para a honra e glória de nosso Deus. Amém. Amado e eterno Deus, Pai querido que habita nos céus, mas habita com os teus filhos aqui na terra. Um dia, Pai, todos nós somos tomados pelo senso da culpa, a culpa de nosso pecado, pecado que roubou de nós a nossa paz. Mas Jesus Cristo veio ao nosso encontro. Alguém nos apresentou a sublimidade de Jesus, e pelos seus ferimentos nós somos curados. Nós podemos, ó Deus, deitarmos e dormirmos tranquilos, porque o nosso senso de culpa, Jesus Cristo retirou de nós. Nós podemos ficar tranquilos, porque Jesus Cristo é o nosso intercessor. Ele te coloca diante da tua presença e oferece o seu sacrifício em nosso favor. E nós somos libertos pelo sangue do Cordeiro. Nós temos esta libertação, mas nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para levarmos Jesus às pessoas que porventura estão tomadas pelo senso da culpa. Nós queremos, ó Deus, da mesma forma que libertos fomos, libertar também as pessoas que estão necessitadas do teu amor e da tua misericórdia. Obrigado porque o Espírito Santo nos trouxe nesta noite na igreja. Obrigado porque pessoas aceitaram os convites que lhes foram feitos para estarem aqui nesta igreja. Abençoa-as, ó Deus, bem como os seus familiares. Leva-nos de volta para as nossas casas na proteção e na companhia dos teus anjos. Nos dê um dia de trabalho, de lutas e vitórias, e nos traga logo mais aqui no templo para continuarmos louvando e bendizendo o teu santo nome. E estudando as histórias maravilhosas de sua palavra, que nos fortalece na sua graça e na força do seu poder. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome e nos méritos de Jesus. Amém. Amém.